Estou aqui ao lado do Odir Cunha, pesquisador que fez um longo trabalho sobre isso, sobre todos esses títulos de 59 a 70, que vai nos ajudar a passear por esse tempo aqui e nos explicar mais um pouquinho. Odir, um prazer estar aqui com você. Em 59 começa, é o primeiro título nacional de times. Como é que se dá início a isso? Primeiro, antes da gente especificar um a um, é legítimo esse pedido? Plenamente, é uma das coisas mais justas já feitas no futebol brasileiro. Você não está dando nada a ninguém, porque esses clubes conquistaram esses títulos em campo, na fase áurea do futebol brasileiro, em que em 12 anos, em 4 Copas do Mundo, o Brasil ganhou 3. Então, realmente, nós tínhamos aqui os melhores jogadores do mundo e foram eles os responsáveis por essas conquistas. Vamos passear um pouquinho aqui. Em 59, então, é criada a Taça de Prata, é isso? A Taça Brasil, criada em 59, para definir, além de definir o campeão brasileiro, o representante, o único representante brasileiro na primeira Copa Libertadores da América, que foi disputada no ano seguinte, 1960. Não tínhamos um campeão nacional, né? Não tínhamos até ali, nós só tínhamos um campeonato brasileiro de seleções. Até o nome original, idealizado pelo Dr. João Avelange, que era o presidente da Confederação Brasileira de Desportos na época, seria Campeonato Brasileiro de Clubes, mas ele preferiu Taça Brasil. Agora tem o mesmo significado, a mesma finalidade, que é muito importante destacar, que o que distingue uma competição da outra é a finalidade para a qual ela foi criada. Não importa o número de participantes, nome, fórmula de disputa, forma de disputa, nível técnico, nem é tão importante. O importante é a finalidade. Você pode ter torneios amistosos com nível técnico até muito superior do que competições oficiais, mas não valem como competições oficiais. Então, na primeira Taça Brasil, o Sport Clube Bahia foi campeão, fazendo 14 jogos, ganhando do Vasco em melhor de 3 na semifinal e ganhando do Santos de Pelé na final. Uma final no Maracanã. Ganhou do Santos na Vila Belmiro, perdeu em Salvador e ganhou no Maracanã de 3-1. Então, todos os méritos para o Sport Clube Bahia, o campeão baiano, o primeiro campeão oficial de clubes do Brasil, que representou o Brasil, foi o único representante do Brasil na Libertadores de 1960. Vamos passear por aqui. 1960. 1960 o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras, os clubes de São Paulo e Rio de Janeiro entravam nas semifinais da Taça Brasil, porque isso já era uma regra que vinha desde o Campeonato Brasileiro. Ninguém discutia que São Paulo e Rio tinham as equipes mais fortes, os melhores jogadores, e como acontece hoje no Mundial da FIFA, que o representante da América e da Europa já entram nas semifinais, nesse período, os primórdios das competições nacionais do Brasil, acontecia isso. Agora, o Palmeiras, para chegar à semifinal da Taça Brasil, participou de um campeonato paulista no qual ele fez 41 jogos, sendo os 3 últimos contra o Santos numa super decisão. Então foi uma eliminatória dificílima, como acontecia no Rio de Janeiro, para que ele tivesse esse privilégio, digamos assim, de participar da Taça Brasil. 61 ganha o Santos. Ganha o Santos consegue uma revanche contra o Sport Clube Bahia, de quem ele tinha perdido na primeira edição da Taça Brasil, e consegue ser campeão brasileiro pela primeira vez, iniciando uma série de 5 títulos consecutivos do Santos de Pelé. Em 62 tem um jogo histórico, né? 62 tem um jogo maravilhoso, considerado pelo nosso saudoso companheiro Ney Bianchi, o jornalista que ganhou mais prêmios de informação esportiva, que é o Botafogo de Garrincha contra o Santos de Pelé. Imagina. Tinha 8 titulares da seleção brasileira em campo, Vitorino, e mais 3 reservas. Então você imaginar hoje um jogo, uma decisão de Campeonato Brasileiro com 8 titulares e 3 reservas da seleção em campo. Um jogo, uma decisão memorável, decidida apenas na terceira partida. O segundo jogo no Maracanã atraiu 102 mil pagantes e 2 dias depois da final no Maracanã, 70 mil pagantes para ver o Santos e Botafogo. O Santos ganhou do Botafogo e acabou conquistando o seu segundo título. 63, 64, 65, Santos, né? E depois entra o Cruzeiro, e aí muda. Muda. Com a entrada do Cruzeiro, muda-se o eixo do futebol brasileiro, né? Vamos caminhando... Vamos lá. 65 aqui, ó. Mostra aqui. Paramos em 64, Santos e Vasco, e 64, Santos e Flamengo, a final. Santos ganhou em São Paulo 4-1, empatou no Rio 0-0. E 65, Santos e Vasco. Santos ganhou em São Paulo de 5-1 e ganhou no Rio de 1-0 do Vasco. Vamos a 66. Como eu estou te falando... 66 é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. O Cruzeiro, até ali, só se imaginava que havia um futebol de alto nível, apesar das boas exibições do Bahia, no eixo Rio-São Paulo ainda. Agora o Cruzeiro apareceu como uma equipe jovem e fantástica, com Tostão, Piazza, Dirceu Lopes, Raul, e não surpreendeu o Santos, ele massacrou o Santos na final, porque ele ganhou de 6-2 no Mineirão,
e de virada ganhou de 3-2 no Pacaembu. A vitória do Cruzeiro foi decisiva, foi um divisor de águas na história do futebol brasileiro. Muda o nome do campeonato. A Taça Brasil continua até 68 e continua dando o direito à participação de um time brasileiro na Libertadores até a edição de 67, ainda dá esse direito. Tanto é que os brasileiros na Libertadores de 68 são campeão e vice de 67, Palmeiras e Náutico. Agora, o que muda a vitória do Cruzeiro? Até ali nós tínhamos um torneio Rio-São Paulo, cujo nome oficial é Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Com a vitória do Cruzeiro, esse torneio é expandido. Ele passa a ser o Robertão, o Roberto Gomes Pedrosa ampliado, com 2 times do Rio Grande do Sul, 2 de Minas Gerais e 1 do Paraná. Então nós teremos aí durante 2 anos essa intersecção entre a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, 67 e 68, que na nossa reivindicação é muito fundamentada, não vai dar tempo de explicar talvez tudo isso, sugerimos à CBF que reconhecesse todos os campeões, porque isso já há vários precedentes sobre isso. Só em São Paulo tivemos 11 anos com 2 campeões, no Rio de Janeiro 8 anos, em Minas Gerais 3. Rio São Paulo já teve 2 anos mais de um campeão, inclusive um ano com 4 campeões em 66. Vários países têm apertura e clausura, ou seja, tem 2 campeões por ano. Como é uma fase na qual uma competição está extinguindo, está se exaurindo na sua forma e outra está surgindo, é difícil. Como é que você poderia punir um campeão de uma competição e privilegiar outra? Acontece com o Palmeiras em 67. Vou mostrar aqui, ó, 2 faixas, campeão e campeão de 67, o Palmeiras levando as 2. O Palmeiras é campeão 2 vezes em 67. Alguns críticos da unificação citam isso como algo, uma aberração. Agora, no próprio Campeonato Carioca, o Flamengo foi 2 vezes campeão em 79. Nós tivemos em 1997 o River Plate sendo 2 vezes campeão da Argentina no mesmo ano, Colo-Colo do Chile sendo 2 vezes campeão no mesmo ano em 2006 e 2007 e o Atlético Nacional da Colômbia sendo 2 vezes campeão no mesmo ano em 2007. Então, mesmo proximamente, nós temos vários exemplos de times que foram 2 vezes campeão no mesmo ano. Antes da gente chegar em 68, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo, mas não jogava menos para se tornar campeão? Sim, jogava-se menos. Mas aí é o respeito às situações, às condições da história. Por exemplo, em 1959 foi o primeiro ano da ponte aérea Rio-São Paulo, a primeira ponte aérea. Como é que você queria em 59, que nem havia um transporte aeroviário decente, fazer uma competição de pontos corridos? Não sei que você usasse trem, navios, ônibus, sei, porque... E os clubes eram pobres, os clubes mal tinham dinheiro para passagem de avião. Tanto é que numa enquete que fizeram à época, para um campeonato melhor, se eu não me engano, o Gentil Cardoso, acho que ele mesmo, sugeriu que o transporte aéreo fosse feito por aviões da FAB. E não havia meio de você fazer uma competição com mais jogos. E aí eu posso lembrar um outro país que tem uma tradição muito grande no futebol. Claro. Eu acho que serviu de exemplo para o nosso trabalho. Você tem que se basear também no que se faz lá fora. A Itália, um país reconhecidamente com uma cultura muito mais antiga que a nossa, né? O seu primeiro campeão italiano, Genoa, ganhou esse título em 1898. Jogou quantas vezes? 2 vezes. No intervalo de quanto tempo? No mesmo dia. E num campo de dimensões irregulares. Não tinha chuteira ainda, usavam botas. E é reconhecido? Super reconhecido. Ele foi campeão em 1898, 1899 e até 24 ele já tinha 9 títulos. Sem entrar na fase do profissionalismo, o Genoa já tinha 9 títulos. Se você entrar no site da Federação Italiana, você vai ver que o Genoa é o 4º colocado no ranking de campeões. Nenhum outro clube quis apagar as conquistas do Genoa, apesar de serem em condições precárias. Então, como nós vamos discutir a primeira Taça Brasil, criada no ano que surgiu a ponte aérea, quando é uma competição oficial, quando foi muito abrangente, porque é abrangente? O país tinha 20 estados na época, Vitorino, e na primeira Taça Brasil, 16 estados já foram representados, 80%. Esse número só aumentou, até que se chegou numa edição que o Brasil tinha 23 estados e 22 participaram. Sem nenhuma comparação, porque eu acho que todos os torneios são válidos, mas vamos equiparar hoje com a Série A do Brasileiro, que dá efetivamente o título de campeão brasileiro. No ano de 2011 teremos 8 estados representados. E o Brasil hoje tem 27 estados. Teremos menos de 30% dos estados com possibilidade de fazer o campeão brasileiro. E na primeira Taça Brasil, em 1959, você já tinha 16 estados. Então, isso
é uma informação importante que dá uma ideia de que você tem de respeitar o passado. Você não pode olhar o passado com os olhos do presente. Todos os clubes brasileiros tiveram a oportunidade de ganhar a Taça Brasil através do campeonato estadual. Não houve nenhuma injustiça. É até bom. Ia para a Taça Brasil os campeões estaduais. Campeões estaduais. Então, das muitas críticas que nós vimos e vemos, citaram como é que pode o Siderúrgica de Minas Gerais representar Minas Gerais ou o Comercial do Paraná. Ora, o Siderúrgica superou Cruzeiro, Atlético e América. E nada mais justo do que o Siderúrgica representar Minas Gerais. Isso provava a lisura da competição, a ética que na Taça Brasil foi levada ao extremo. Nenhum time que não fosse campeão estadual participou da Taça Brasil, a não ser que o campeão estadual tivesse sido campeão da Taça Brasil. Então, no ano seguinte, ele dava a vaga para o vice-campeão daquele estado, que aconteceu às vezes Santos e Palmeiras, ou no próprio... acho que só no caso de Santos e Palmeiras. Vamos passear, continuar passeando, vamos a 1968, também temos 2 campeões. Temos 2 campeões. Temos a última edição da Taça Brasil, que o Botafogo foi campeão. Essa forma de competição realmente já tinha se esgotado, porém, essa última competição também foi oficial e também... Qual era a forma? Entrava na semifinal? Os grandes entravam na semifinal? Sim. No caso da Taça Brasil, sim, porque é o Rio de Janeiro, né? São Paulo e Rio ainda tinham esse privilégio. Agora, se você disser que um time que tinha um ataque com Rogério, Gerson, Jairzinho, Paulo César, Afonsinho, não era um dos melhores do Brasil e não mereceu esse título, peraí, que time hoje tem esse ataque? E o Santos foi o campeão da Taça de Prata, com Pelé, Toninho Guerreiro. Então você hoje excluir alguns desses times seria extremamente injusto, né? A ideia não é tirar nada de ninguém, é você reconhecer os feitos históricos. Todas as fases de transição, você pode acontecer de ter 2 campeões. No Mundial Interclubes tivemos isso. Ao mesmo tempo que o Corinthians era campeão da FIFA, o Boca Juniors foi campeão pela forma antiga. Os 2 são considerados campeões. Se você tirasse o título de um ou outro, seria injusto. Para que isso? Né? Então, eu defendo e defendi no dossiê que esses títulos fossem considerados nesses 2 anos, 67 e 68. 69, aí já muda o sistema de disputa. Muda, aí o Roberto Gomes Pedrosa / Taça de Prata prevalece. O nome Taça de Prata começou em 68, porque o torneio passou a ser organizado pela Confederação Brasileira de Esportes e não mais pelas federações de São Paulo e Rio, como foi em 67. E ele continua em 69, como eu falei, uma fórmula vitoriosa. Só times de elite do futebol brasileiro. Todos os jogadores que participaram da Copa de 70 no México jogavam no Roberto Gomes Pedrosa. O nível técnico era excelente, o Palmeiras foi campeão e nesse ano o Pelé fez o 1000º gol, atraindo a atenção do mundo todo para essa competição no jogo Santos e Vasco no Maracanã. Então a competição aqui tinha 17 participantes, um público médio de cerca de 21 mil pessoas e jogos de um nível que infelizmente não conseguimos ver mais no futebol brasileiro. Porque hoje os grandes craques, mesmo os jovens, já vão para o exterior. Aqui continuavam vestindo a camisa do seu clube a vida inteira. Vamos ao último, Fluminense, 1970. Bom, o Fluminense, a própria torcida do Fluminense comemorou a conquista como tri, né? Tão reconhecido já que é esse título, que aos poucos essa competição deixou de ser chamada Roberto Gomes Pedrosa, mas era também o nome oficial, passou a ser a Taça de Prata. O modelo, o sistema de disputa se aproxima muito de 69 e o de 70 ao Campeonato Brasileiro já de 71. Vamos fazer uma pequena correção. Todo mundo cita o Campeonato Brasileiro. Na verdade, o nome oficial era Campeonato Nacional. Vinha de uma intenção do governo militar da época, talvez, de criar o Campeonato de Integração Nacional. Havia essa preocupação de integrar o país e o futebol foi usado para isso. Então, nós tínhamos o Projeto Rondon, né, o Mobral, a Transamazônica, e tínhamos também o campeonato, o futebol exercendo esse papel. E gradativamente, isso que poderia ser muito positivo, porque você daria oportunidade para times do Brasil inteiro, acabou sendo prejudicial, porque veja bem, de 17 participantes da última edição do Roberto Gomes Pedrosa / Taça de Prata, esse número passou a 20 no primeiro campeonato nacional. E em 1979, quando o campeonato nacional já se chamava Copa Brasil, que não tem nada a ver com essa, ele já tinha 94 participantes, sendo que a maioria convidados. Você teve times, por exemplo, teve o CEUB, 1973, que foi criado em Brasília, com veteranos, porque os parlamentares de Brasília gostariam de ver os seus clubes do coração jogando lá.
Então criaram um clube, botaram no Nacional, e o Vasco, o Flamengo, o Corinthians, Palmeiras, Santos, iam jogar lá para que eles pudessem assistir. Então, várias irregularidades por conta de se colocar a política na frente do futebol aconteceram após 71. Agora, minha opinião é que os clubes não tinham culpa, jogaram as competições, ganharam e isso tem de ser reconhecido. Antes de 71 e depois de 71. Apesar de eu considerar que após 71 nós tivemos até muito mais problemas, se você realmente analisar cada competição, muito mais problemas organizacionais, de viradas de mesa, depois do ano de 71. Porém, a nossa posição é de que todas as competições sejam reconhecidas. Tudo isso foi um aprendizado e serviu para que o Campeonato Brasileiro chegasse no nível que ele está hoje. E gerou polêmica. Polêmica gera, mas isso, Vitorino, nós já prevíamos quando fizemos o dossiê. Claro, mexe com a paixão. Essa coisa de ranking, taça das bolinhas, mexe com a paixão. Por isso que a nossa preocupação ao fazer o dossiê, eu falo nossa porque esse dossiê é meu como pesquisador, escritor, e do senhor José Carlos Pérez, que era a pessoa que coordenava esse trabalho, né? E ele que contatou os 6 presidentes dos clubes, contatou a CBF. Esse trabalho super importante foi feito pelo José Carlos Pérez. Eu fui o funcional, o jornalista, o pesquisador que já Modéstia. Não, eu fui o cara que pesquisou, gosto de pesquisar, acreditei na causa. Se não tivesse acreditado, nunca poderia fazer. Se você quiser que eu prove que o Rio São Paulo foi um brasileiro, eu não tenho como. Mesmo que eu consiga todas as informações de todos os jogos, porque não era um brasileiro, ele não foi criado com a intenção. Mas esse foi, porque eu era moleque, eu ia ao cinema, eu lia jornais. Então eu falei, nossa, o torcedor comemorava como um campeonato brasileiro? Esse era o sentimento? Claro. O torcedor do Bahia recebeu o Bahia em carro aberto, assim como o do Cruzeiro, o governador do Bahia. Foram dias e dias de festa, não é como hoje que demora um dia só festa. Bom, Bahia já é festa sempre, imagina esse motivo. E o Cruzeiro, em 1966, 7 anos depois do Bahia, foi recebido desfile de carro, corpo de bombeiros, ao Palácio do Governo, todas as torcidas, inclusive do Atlético Mineiro, reconhecendo o título do Cruzeiro. E hoje, se você perguntar para o Raul, para o Tostão, se o Cruzeiro foi campeão, eu nem sei se ele vai te responder, porque eles vão ficar tão chateados. Para eles não há dúvida nenhuma. E para mim também não. Não está em xeque para ele. Não está. Toda a imprensa, quando o Cruzeiro foi campeão do Santos, Armando Nogueira, Nelson Rodrigues, em São Paulo, Mauro Pinheiro, Solange Bibas, os maiores jornalistas da época escreveram, deram ao Cruzeiro o título de campeão brasileiro. O clube, o Santista, percebeu que perdeu um título de campeão brasileiro para o Cruzeiro. E todo mundo percebeu que estávamos diante de uma grande força que surgia. O Nelson Rodrigues chamou o Cruzeiro de maior time do mundo, depois de ganhar do Santos. Então isso é legítimo, é uma conquista que eu não sei... eu só quero... você está me dando muito tempo, isso é bom. Voltar nisso que você falou da polêmica. É claro que a polêmica, principalmente porque o nosso torcedor, muitas vezes, ele tem a opinião formada sem estar informado. Infelizmente, não é só o torcedor assim. As pessoas batem na mesma tecla. Eu conversei muito com o Pérez. Vamos primeiro informar, senão nós teremos uma resistência muito grande. Foi até bom que a CBF tenha demorado 2 anos para nos receber, nos atender e fazer uma análise desse trabalho. Porque nesse período nós tivemos tempo de informar muito sobre essas competições que eram desconhecidas. Fizemos um painel para a imprensa no Palmeiras, com o apoio do presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso. Essa ideia do anacronismo, de você analisar o passado com os olhos do presente, é uma coisa que ele me passou, achei genial. Fizemos uma no Fluminense, o presidente Orcades ofereceu o clube para esse painel, e aí nós convidamos toda a imprensa carioca para o Fluminense, toda a imprensa de São Paulo. Eu fiz vários simpósios, palestras em bares temáticos de São Paulo para quem se interessasse. Fiz arquivos, perguntas e respostas sobre a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, que eu enviava para jornalistas, os interessados. E estava sempre disposto a discutir. Passei horas e horas entrando em sites e blogs respondendo mesmo a dúvida mais inconsequente, mais simples, né? O torcedor, ele não tem obrigação e muitas vezes ele se baseia muito no que o jornalista esportivo que ele respeita fala. Se esse jornalista diz que é uma grande bobagem, que preservar o passado é uma grande bobagem, ele pode acreditar nisso. Então, com esse reconhecimento, esse reconhecimento dará
O grande ganho não vai ser para esses clubes campeões só. É uma nova etapa na visão que a imprensa esportiva, as pessoas que lidam com a mídia esportiva terão do futebol brasileiro. Primeiro que para contar a história você vai ter que começar em 59. Você não vai pular a era de ouro do futebol brasileiro. Você vai ter de falar de Garrincha, de Pelé, de Tostão. Isso vai enriquecer a nossa história. E vai criar também um precedente muito interessante, porque mesmo os clubes que ganharam hoje, que ganham e ganharam competições recentemente, eles vão ter a certeza que isso nunca mais vai ser esquecido, porque vai começar a fazer parte da nossa cultura, estudar o passado, preservar o passado. Então só vejo coisas benéficas. Daqui a 20, 30 anos, essa diferença de ranking, que nós não damos a mínima, certamente será totalmente ultrapassada, né? Porque quem tiver mérito vai superar, mas não é isso que mede a grandeza dos times, Vitorino. Bom dia, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade.